paz, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Felipe Soares e você é bem-vindo ao meu canal em nome de Jesus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 dúvidas a respeito do batismo. São sempre dúvidas que surgem em meio a cursos de batismo, quando nós estamos preparando algumas pessoas para serem batizadas, ou também em meio a alguma conversa que nós temos com alguns irmãos, uma dessas dúvidas sempre aparece. Diante disso, diante dessas 5 perguntas, eu preparei um estudo para a edificação da sua vida espiritual em nome de Jesus. Primeira pergunta que sempre surge em meio a alguma conversa ou algum curso é: pastor, batismo salva? Batismo é requisito para a salvação? Uma segunda dúvida que as pessoas sempre perguntam e é muito recorrente é: pastor, existe rebatismo? Uma vez que eu fui batizado, eu posso ser rebatizado? Eu posso me batizar de novo? Uma terceira pergunta que as pessoas sempre fazem é: pastor, o batismo bíblico é por imersão, é por efusão ou é por aspersão? Uma outra pergunta também muito recorrente é: o batismo infantil, ele é válido? Ele é bíblico batizar crianças recém-nascidas? E uma última pergunta que eu também sempre vejo as pessoas me fazer é: o batismo, ele é em nome da Trindade, conforme Mateus 28, ou ele é em nome de Jesus, conforme o livro de Atos? Diante dessas 5 perguntas, nós vamos fazer uma meditação, irmãos, em nome de Jesus. Primeira pergunta que as pessoas fazem é: pastor, batismo salva? Batismo é requisito de salvação? Irmãos, batismo não salva, tá? Quem salva é Jesus, tá? E eu vou deixar um texto muito simples para a gente estar meditando e vendo essa verdade. Tá lá em Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 9, o qual diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, isto é dom de Deus, tá? A salvação, quem salva é Jesus, mediante a fé, pela graça, tá? Batismo, ele não salva ninguém. O batismo, ele não é um requisito de salvação, tá? Exclusivamente quem salva é Jesus. Nós vamos ver isso também lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, o qual diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós vemos que quem crê, consequentemente, se batiza, né? O requisito de salvação é crer, porque logo em seguida diz: mas quem não crê será condenado, porque consequentemente quem não crê também não é batizado, né? Então a salvação, ela é pela graça, mediante a fé, e quem salva é Jesus e não o batismo. Amém? Uma segunda pergunta que as pessoas sempre fazem é: pastor, existe rebatismo? Eu posso ser rebatizado? Uma vez eu fui batizado, eu desviei, eu pequei, eu fiz algo que não agradou a Deus, eu posso me batizar de novo? Irmãos, não existe rebatismo na Bíblia, por mais que algumas denominações pratiquem, tenham essa prática, né? Biblicamente não existe rebatismo. E eu também vou citar um texto aqui muito fácil que nós podemos analisar e vermos essa verdade bíblica, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 5, o qual diz assim: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Você se batiza uma vez só. Depois disso, se você peca, se você erra, você pede perdão ao Senhor. E se Ele vê um arrependimento sincero no seu coração, Ele vai te perdoar em nome de Jesus. Muitas pessoas nos nossos dias, ela têm tido o batismo como um amuleto. Peca e rebatiza, peca e rebatiza. E isso não é bíblico, segundo Efésios capítulo 5, capítulo 4, versículo 5. Uma outra pergunta, uma terceira pergunta que todas as pessoas fazem para mim é: pastor, o batismo bíblico é por imersão, é por aspersão ou é por efusão? Irmãos, todos os textos bíblicos que se referem ao batismo e o próprio significado da palavra batismo dá a entender que o batismo bíblico é por imersão.
E nós podemos citar vários versículos, eu vou citar 3. O primeiro versículo está lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, o qual diz assim: "E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele." A gente vai ver nesse texto que Jesus, quando ele foi batizado, ele estava dentro da água. Então nós podemos entender que Jesus ele foi batizado por imersão. Porque se ele tivesse sido batizado por efusão, derramando um pouco de água na cabeça, ou por aspersão, jogando um pouco de água sobre a testa, ou até mesmo sobre a cabeça, ele não necessitaria estar dentro da água, né? Então, e o próprio significado da palavra batismo, que o primeiro significado de todos é imergir, né? Tem outros sentidos, purificar, lavar, mas o principal é imergir, né? Então o batismo bíblico ele é por imersão. Nós vamos ver também uma referência que dá a entender que o batismo bíblico é por imersão, está lá em Romanos capítulo 6, versículo 4, o qual diz assim: "De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida." Veja que quando aqui o apóstolo Paulo ele se refere ao batismo, ele diz: "De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo", né? Um dos significados espirituais, um dos símbolos do batismo é o sepultamento do velho homem, né? É o nascer, é o morrer por mundo, é o nascer para Deus, e nós sabemos que não se sepulta, né, um cadáver, não se sepulta um defunto com um pouquinho de terra na cabeça ou um pouquinho de terra na testa. Tem que ser de corpo inteiro, né? Tem que se jogar terra no corpo todo, cobrir o corpo todo. Então isso dá a entender que o batismo também é um sepultamento, então seja por imersão e não por efusão ou aspersão. Um segundo texto está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 12, o qual diz assim: "Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos." Você vê que Paulo ele dá mais uma referência e ele faz um paralelo entre batismo e sepultamento. Então, pelos textos bíblicos, nós entendemos que o batismo bíblico ele é por imersão e não por aspersão e nem por efusão. Uma quarta pergunta que as pessoas sempre fazem é: o batismo infantil, ele é bíblico? Ele é válido, né? Irmãos, biblicamente não existe batismo de criança, né? O que existe na Bíblia é a apresentação da criança. Quando ela nasce, ela é levada no templo e ela é apresentada ao Senhor e não batizada. Por quê? Porque um requisito do batismo é o crer. Você tem que crer em Jesus como Filho de Deus, que ele morreu pelos seus pecados, né? E a criança, ela não tem uma consciência ainda formada para ela crer no Senhor Jesus. Automaticamente ela não crê, ela não pode ser batizada. E a gente vai ver isso em um texto lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 36 e 38, lá conta a história do eunuco, o qual ele estava indo no caminho e ele estava lendo o livro de Isaías, ele não entendia o que ele estava lendo. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo diz a Filipe: encosta no carro e explica para ele, né? E a palavra de Deus diz que Filipe, quando encostou no carro, entrou no carro, ali começou a conversar com aquele eunuco, ele foi explicando ali o livro de Isaías, e o eunuco ele creu em Cristo, ele creu em Jesus como Messias e Salvador. A palavra de Deus diz então: e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se tu creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Você vê que o requisito é crer, né? Ele falou: se você crê, é lícito que você se batize. Se você crê em Jesus, você pode se batizar. Automaticamente, se você chegar para uma criança, para um bebê recém-nascido e perguntar: você crê em Jesus? Você se arrepende pelos seus pecados? Você tem consciência do teu estado espiritual, da tua natureza pecaminosa? A criança não vai responder nada, irmãos. Por quê?
porque ela não tem a consciência ainda formada. Amém? Então, o batismo infantil, ele não é bíblico, né? E uma última pergunta que todas as pessoas fazem: o batismo, ele é em nome da Trindade, conforme Mateus 28, ou ele é em nome de Jesus, conforme o livro de Atos? Vamos ver então Mateus capítulo 28, versículo 19, o qual diz assim: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você vê que em Mateus 28, quando Jesus está dando a grande comissão aos apóstolos, você vê que ele diz que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o grande problema é quando a gente vai no livro de Atos. Eu vou ler algumas passagens do livro de Atos para a gente entender por que existe essa dúvida. Atos capítulo 2, versículo 38, a palavra de Deus diz: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vai ver também que lá em Atos capítulo 8, versículo 16, diz: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10, 48, diz: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 19:5 diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então você vai ver que por o livro de Atos citar o batismo no nome de Jesus, existe essa dúvida. Mateus 28 ou Atos dos Apóstolos? Irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que o livro de Atos, ele é um livro histórico, ele é uma narrativa. Ele não é um livro para se estabelecer doutrinas, mas ele é um livro que narra os atos da igreja primitiva e dos apóstolos. A gente tem que entender que aqui não está se tratando de uma fórmula, né? Aqui não se trata de uma fórmula batismal, mas aqui está se tratando da autoridade do nome de Jesus. Uma coisa que nós temos que entender é que nos dias dos apóstolos, o batismo não era algo exclusivo dos cristãos. Existiam outros movimentos que também praticavam o ato de batismo como purificação, como se lavar, como trazer uma purificação espiritual. Existia também o batismo de João Batista, que veio antes de Jesus. Então, quando os apóstolos aqui eles estão falando sobre batismo em nome de Jesus, eles estão identificando qual que era o batismo, e não só isso. Eles também estão se referindo que o batismo é praticado na autoridade do nome de Jesus. Eles, como ministros do Evangelho, eles praticavam o batismo no nome de Jesus. A gente vai ver isso muito bem, porque não é uma fórmula. Porque você vai ver que em Atos 2,38, Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Quando é Atos 8,16, ele já diz: sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Né? Quando a gente vai em Atos 10,48, já diz batizados em nome do Senhor. Quando a gente vai em Atos 19,5, já diz em nome do Senhor Jesus. Então você vai ver que não é uma fórmula, porque a forma que ele fala é diferente, não é uma fórmula batismal, mas sim eles estão se referindo que esse batismo é o batismo cristão praticado na autoridade do nome de Jesus, né? E isso a gente vai ver até em um documento histórico chamado Didaquê. Era um documento o qual a igreja primitiva usava como doutrina para trazer ensinamento e direção para a igreja primitiva. A gente vai ver lá na Didaquê, nesse livro histórico do primeiro século da igreja, na Didaquê capítulo 7, versículo 1, qual que era a fórmula que o batismo era praticado pela igreja primitiva, pelos primeiros cristãos. A gente vai ver na Didaquê capítulo 7, versículo 1, que diz assim: quanto ao batismo, façam assim, depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então você vê que o batismo é realmente conforme Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O livro de Atos é um livro histórico. Essas passagens que se referem ao batismo em nome de Jesus são expressões que não são uniformes, indicando que não é uma fórmula, tá? Eles estavam fazendo apenas pela autoridade do nome de Jesus e também identificando que era o batismo cristão, não era um outro batismo de João Batista ou de nenhum outro movimento, mas sim o batismo a qual foi ordenado por Jesus e era feito na autoridade do nome de Jesus. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero ter edificado e abençoado a sua vida através desse estudo. Eu vou pedir para você deixar o seu like, para você ativar o sininho, para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe o seu comentário, uma sugestão para algum outro vídeo do nosso canal, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.